convidamos o professor Luiz Melo de Almeida Neto, da Universidade Federal de Goiás, para proferir a conferência de abertura com o tema As atuais legislações e os desafios para a formação inicial de professores para a educação básica. O professor Luiz Melo de Almeida Neto é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, onde também efetuou seus programas de mestrado e doutorado em Sociologia. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Atua na área de Ciências Humanas, Sociologia com especialidade, Sociologia Política e desenvolve atividades nos setores de desenvolvimento urbano, planejamento e gestão das cidades, inclusive política e planejamento habitacional, atividades de assessoria e consultoria às empresas. É presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação, COGRADE, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. É professor associado da Faculdade de Ciências Sociais e ocupa o cargo de Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Goiás. Com todos, a palavra do professor doutor Luiz Melo de Almeida Neto. Boa noite para todo mundo. Confesso que estou me sentindo profundamente solitário aqui à frente, depois de uma mesa com tantas pessoas, né? Mas eu acho que é um momento muito bacana para poder dividir com vocês algumas poucas ideias, trazer muito mais algumas inquietações e perguntas do que respostas. Eu quero muito agradecer ao professor Miguel Arcanjo, ao professor Lucídio, que tem a ver com a minha presença aqui e com a gentileza do convite para que eu faça essa fala e para que ajude a pensar um pouco sobre a formação de professores da educação básica em nosso país. Eu sei que esse é o Forgrade Sul, eu sou um homem pernambucano que vive em Goiás. Eu sei que o Lucídio, acho que é maranhense, que vive no Amazonas. E eu acho que esse é um dos encantos da nossa história. Nós somos de muitos lugares, vivemos em muitos lugares e representamos muitas pessoas diferentes. Mas ainda somos muito iguais, particularmente dentro das universidades. Somos muito brancos, somos muito ricos, somos altamente escolarizados e não expressamos a realidade do nosso país. Então, eu acho que pensar a nossa formação de professores é, antes de tudo, pensar qual sociedade nós queremos construir, qual o projeto de educação que temos e quais os desafios que se colocam. Eu estava lembrando, antes de começar a falar, enquanto esperava como plateia, que nós fizemos uma aula inaugural para alguns alunos de graduação para discutir o tema das licenciaturas, e muitos eram de licenciaturas. E a aula foi muito assustadora, porque havia muito sofrimento. E eles eram calouros. E aí, como é que você chega para estudar no curso de licenciatura com tantos desafios? Aqui não vai ser assim. Vocês não são calouros, mas os desafios são muito grandes. E eu vou pular algumas coisas, porque a mesa de amanhã seguramente vai tratar as mesas, né? São 3 mesas de alguns temas que são comuns ao que eu vou falar hoje, e talvez 2 ou 3 são coisas que não sejam contempladas em outras falas. Eu gostei da ideia de que são as atuais legislações, especialmente porque as diretrizes curriculares vão ser tratadas especificamente numa mesa amanhã, e eu vou pensar em algumas coisas que já existem e outras que estão em discussão e que estão para serem colocadas, ou já estão sendo colocadas na cena pública do debate sobre a educação e a formação de professores no Brasil, e nos trazem algumas inquietações. Então, eu vou falar de algumas, basicamente, né, o Plano Nacional de Educação, um pouquinho das diretrizes, um pouquinho do PIBID, um pouquinho do projeto que está propondo a alteração da estrutura e do funcionamento do ensino médio, e um pouquinho sobre o Escola Sem Partido, que eu acho que é outro debate forte que está acontecendo na nossa sociedade também.
A gente vive numa eterna crise das licenciaturas, né? E esse tema, para nós, ele é muito velho. Particularmente no Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior, o qual eu represento, né, que é ligado à Andifes, que é a Associação, em palavras curtas, dos reitores. A gente discute o tema das licenciaturas todo dia, a gente é cobrado todo dia pelo Ministério da Educação e pela sociedade para ajudar a encontrar soluções para esses problemas. E confesso que a gente, às vezes, se sente um pouco desiludidos, porque parece que a solução é muito simples, mas a gente não consegue implementá-la. Então, a ideia da crise das licenciaturas, em palavras muito singelas, se traduziria por um conflito entre necessidade e demanda, ou seja, precisamos formar professores, não temos pessoas querendo ser professores, as que querem não ficam na universidade, as que se formam como professores não atuam como professores na primeira oportunidade que têm. Isso é uma tragédia, e todo mundo aqui sabe disso de cós salteado. A baixa atratividade da carreira, salário, condições de trabalho, valorização social, ambiente adequado, segurança física. Eu sou de Goiás, adotado, né? E em Goiás tem um forte movimento de militarização de escolas de ensino médio. E nós nos assustamos muito com isso. Nós das universidades, nós que formamos os professores. E por incrível que pareça, a sociedade tem gostado. Os professores têm aderido à proposta, os estudantes se acostumam e todo mundo no final parece que está ficando feliz. Isso não é porque é Goiás. Isso é porque parece que nós, sociedade civil, Estado, governo, universidades, não conseguimos propor um modelo de funcionamento das escolas de educação básica, ensino fundamental, média e educação infantil, que seja bom. Então, quando se militariza uma escola, por incrível que pareça, parece que os problemas desaparecem. Os traficantes somem dos arredores da escola, os alunos problemas são enquadrados, os professores que têm dificuldade de relação passam a achar tudo muito mais tranquilo. Mas qual é o custo disso? E os pais começam a defender a militarização. E a gente fica assustado. Mas, ao mesmo tempo, parece que falta um projeto, né, de qual é uma escola alternativa para ser colocada nesse lugar. E aí é o projeto formativo de professores que está em discussão, a gente vai falar disso mais para frente, se a formação deve ser disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, etc. O tempo e a carga horária dos cursos, né, a gente sabe que as novas DCNs estão propondo 400 horas a mais do que as 2.800 originais. Isso significa prolongar a formação, contratar recursos humanos, uma série de coisas. O perfil dos estudantes de licenciaturas, por incrível que pareça, com bravas, honrosas e valorosas exceções, os estudantes que estão indo para as licenciaturas tendem a ser os estudantes mais frágeis, tendem a ser os estudantes com as formações mais precárias, tendem a ser os mais pobres, tendem a ser aqueles que não conseguiram outras carreiras. Um bom aluno de história é estimulado a se tornar advogado. Um bom aluno de física vai ser engenheiro. Um bom aluno de biologia vai para uma carreira na saúde. E aí os professores ficam com o perfil daqueles que sobraram, né? A persistência do modelo 3+1, a clássica dificuldade de separar o que é bacharelado do que é licenciatura, estrito sensu, e muitas vezes os professores que atuam no bacharelado, juntamente com a licenciatura, não reconhecem que trabalham na licenciatura. Acham que só é professor de licenciatura aquela pessoa que dá as aulas de psicologia da educação, de estrutura e funcionamento do ensino médio, de história da educação. O cara que dá aula de cálculo 1 para o aluno de licenciatura não acha que é professor da licenciatura. Entendem? E não se pensa como tal. Então, há unidades acadêmicas na minha universidade que tem 130 professores, tem curso de licenciatura e dizem que são 5 os que atuam na licenciatura, porque são 5 os que dão essas disciplinas específicas, né? E aí a dificuldade da formação teórica relacionada à formação profissional é a questão da prática, né? Antes de qualquer coisa, acho que está em jogo, por gentileza. As condições de atuação do docente, tensões permanentes, né? Degradação, desvalorização da educação, precarização do trabalho, magistério como bico, infraestrutura precária, adoecimento, síndrome de desistência, violência nas escolas, dificuldade em dar continuidade aos estudos e falta de políticas públicas para a formação continuada. E eu já estou terminando essa parte mais preliminar.
que são as questões em pauta na formação inicial dos professores, né? Qual o projeto de formação? Que professor a gente quer formar? Não está claro isso, né? A formação como panaceia para resolver os problemas da educação. E aí não só a inicial, a continuada. Os professores não querem mais fazer formação continuada. Muitas vezes, eles não são dispensados do trabalho para isso, vocês sabem disso, não tem horário. Em Goiás, se você falta a uma aula, você compromete o salário de todo o grupo, não só do seu, porque tem uma lógica de bonificação que você não pode se ausentar. O que havia de valorização e estímulo para fazer um mestrado, por exemplo, foi cortado. Não existe mais um plano de carreira que remunere de maneira mais substantiva quem voltou a estudar. Formar parece que é a solução, e aí a culpa e a responsabilidade das universidades emerge de uma maneira muito forte. Parece que o problema dos professores é que eles não são bem formados, e aí as universidades são estimuladas, coagidas, instigadas, ou qualquer outro jeito que a gente quiser chamar, para transformar os seus projetos pedagógicos de curso em algo maravilhoso, que aí vai formar aquele professor incrível. Só que você não recebeu um aluno incrível, muitas vezes ele não tem condições de acompanhar os componentes básicos, ele não é vocacionado para a docência, e ele não encontra estímulo para permanecer no curso, nem quando começa a fazer estágio. E, às vezes, quando ele se torna bolsista PIBID, por mais que seja bacana, ele vai para escolas tão aterrorizantes que ele fica com medo do que vai acontecer com ele para frente, quando não encontra professores no mercado de trabalho que dizem: meu filho, desista disso agora, enquanto há tempo, né? Aí vem a questão salarial, carreira, condições efetivas para o trabalho, segurança, baixa atratividade para os cursos de formação e articulação entre formação inicial, continuada e a valorização dos profissionais. Aí, essa formação e valorização dos profissionais da educação está previsto no Plano Nacional de Educação. E aí eu não vou falar nada de Constituição Federal relativa à formação de professores ou educação, não vou falar de LDB, eu acho que isso são temas muito amplos, né, que fogem do objetivo nosso aqui mais imediato e da minha tentativa de fazer uma fala mais sintética, considerando até o avançado da hora. Mas o PNE é um documento básico, que a gente apostou muito nele. E que, é claro, está todo mundo com o coração na mão e o cérebro fora da cabeça. Porque o PNE pode virar água, literalmente, em todos os sentidos. Então, a expansão prevista para a educação superior no Brasil, por exemplo, que nas federais significaria dobrar o que temos atualmente, obviamente está completamente comprometido. A expansão nas privadas está chegando no seu limite da capacidade de absorção, porque não tem pessoas que tenham condições mais de pagar. E o Estado também não vai conseguir bancar essa formação para um número muito maior de pessoas no cenário atual. A gente já tem mais vagas no cursinho superior do que demanda de egressos da educação básica do ensino médio. Claro que não em todos os cursos, né? Se abríssemos 200 novos cursos de medicina, 300 de direito, 400 de arquitetura, administração, talvez aparecesse gente. Mas todo ano na minha universidade a gente não preenche 1000 vagas oferecidas no processo seletivo do SISU. Gratuitas. 1000 vagas ano. 1000 vagas ano, os alunos não fazem a matrícula depois de já serem alunos nossos. E aí, claro, que os campos do interior têm muito mais esse efeito, é claro que os cursos de licenciatura têm muito mais esse tipo de abandono ou não preenchimento original das vagas. Muito obrigado pela gentileza. Então, ali, na meta 15, fala-se da Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação. Na meta 16, fala-se de formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. E na meta 17, fala-se em valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar, desculpem o erro, ali seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do PNE, o que seria 2020, considerando que o PNE começou em 14. Garanto que se os professores recebessem o equivalente a uma bolsa que é paga a um médico do Mais Médicos, R$10.000, a gente começaria a mudar esse cenário rapidamente. Talvez 5.000, não precisasse 10.
Talvez se a rede fizesse concurso nos estados e nos municípios, já mudasse muito. No meu estado não tem concurso há 8 anos. 8. E aí fica contratando professores temporários, professores em condições precarizadas por completo, que não vão fazer daquilo uma carreira. E na primeira oportunidade que tiverem, vão deixar a docência. Por favor. E aí a gente tem as diretrizes, né, do CNE, que vão ser tratadas mais detidamente amanhã numa mesa, e eu vou falar muito brevemente. Formação inicial, continuada e valorização dos profissionais, isso está claramente colocado nas diretrizes. Sem isso, não tem milagre. A gente vai abrir mais 50 mil vagas para formar professores para a educação básica e a gente não vai conseguir formar. A gente vai continuar sem ter professor de física. A gente vai continuar tendo professor atuando numa área que não é a sua de formação original. Não adianta a resolução prever que a gente vai oferecer uma segunda licenciatura para compatibilizar a área de atuação. Não adianta prever que a gente vai oferecer uma licenciatura para quem é bacharel e já atua na licenciatura. Mesmo com uma carga horária menor, quem já trabalha dificilmente consegue voltar para a universidade. Foram abertas milhares de vagas de formação na modalidade à distância para professores da educação básica, há um pouco tempo atrás, no edital da CAPES. Salvo engano, pouquíssimo foi preenchido. Como proposta, né? É uma história que nem andou muito ainda, ficou muito nebulosa, a gente das universidades nem participou desse debate, pelo menos das federais. Né? Parece que um levantamento de expectativas, né? E tal. Enfim, não vou entrar nessa discussão com detalhes. Política Nacional de Formação, relação entre MEC, as instituições de educação e ensino superior formadoras e os sistemas e redes de ensino. Essa relação é muito complicada. Nossa relação das federais, e eu acredito que das outras de natureza diferente, das estaduais, das municipais, das confessionais, das filantrópicas, das privadas, estrito senso, muitas vezes a gente recebe o pacote para executar, sem ter ajudado a pensar, a elaborar, a propor. É tudo para ontem. E muitas vezes a gente não tem condições de fazer bem. A gente tentou fazer uma coisa diferente agora, né? O tal do SISU-VR, que era o de preenchimento de vagas remanescentes. Houve uma discussão do COGRAD com o MEC, numa tentativa de construir um processo de preenchimento de vagas que utilizasse as notas do Enem para um SISU de vagas ociosas. Dessas que eu falei, como da minha universidade, 1.000 que sobram a cada ano. A gente não conseguiu fazer a adesão, porque havia muitas dificuldades de tempo hábil. E em cada universidade há instâncias muito internas, próprias, que aprovam todos os processos. Você não pode, assim, em 2 dias, decidir mudar uma coisa ou em 2 semanas. Né? Algo que você já vem fazendo há alguns anos. A relação com as redes é muito difícil em muitos lugares. Tem fóruns que estão previstos que não se reúnem há anos. Não tem interlocução. Em Goiás, particularmente, a proposta era de adoção das OS, das organizações sociais. Isso deu um enorme imbróglio. Escolas ocupadas, polícia, Ministério Público, editais abertos, nenhuma organização social reconhecida como credenciada e capaz para gerir qualquer escola. Nenhuma. Mas passamos meses nessa discussão. Nessa discussão não, nesse embate. Né? A formação inicial. Aqui tem uma mudança, né? Subimos das 2.800 para as 3.200 horas, com os programas de formação pedagógica para graduados não licenciados, que eu acabei de falar, com o mínimo de 1.400 e a segunda licenciatura com 800 a 1.400. Pode passar a próxima, por favor. Aqui eu pedi para um colega, que é o Nelson, um assessor no gabinete da reitoria lá da UFG, para fazer um levantamento para as federais do que a gente precisaria contratar de professores se fôssemos implantar novas 400 horas. Isso nas federais. Quem quiser fazer o mesmo, é só pegar os dados que estão no Censo da Educação Superior. Não é tão difícil de fazer. Precisa entender um pouquinho de estatística, claro, precisa entender um pouquinho de microdados do censo. Aqui estão os dados. Se eu deixei alguma federal da região sul de fora, me perdoe,
me perdoem, né, mas eu fui ticando da tabela que eu tinha das federais. Então, ali o que está escrito é o nome da instituição, não sei se dá para vocês lerem do jeito que está, o número de cursos de licenciatura que cada instituição tem, o número de horas curriculares, se é menor ou igual a 2.800, se é entre 2.800 e 3.200, se é igual a 3.200 ou superior a 3.200, e lembrem que aí é o 2.800 e 3.200 como parâmetro, o percentual de cursos a corrigir, o número de horas a serem acrescidas e o número de professores a serem contratados caso a gente tenha uma jornada de trabalho de sala de aula de 8 horas por semana, em 32 semanas no ano, ou de 12 horas por semana, em 32 semanas do ano. Isso a gente está pensando no contexto das federais, que tem professores, na sua grande maioria, em regime de dedicação exclusiva, fazem ensino, pesquisa e extensão, e o 8 horas é o mínimo previsto na LDB, 12 horas seria um pouquinho acima do mínimo, 50%, e há várias situações de universidades com 16, 20, etc., etc. Então, se vocês observarem, se o número de horas de uma universidade, por exemplo, a Unipampa, for de 8 horas semanais, eles vão precisar contratar 22 professores para conseguir atender a demanda das novas 400 horas nos seus 19 cursos de licenciatura. Se forem 12 horas, a carga horária de trabalho semanal de sala de aula, eles precisam contratar em torno de 15 docentes. Se a gente fizer essa conta para 63 universidades federais no Brasil, ela vai lá em cima. Se pegarmos todo o sistema, ela vai lá em cima. No caso das instituições que têm autonomia para contratar, no extremo você vai lá e contrata. No caso das federais, a mantenedora é o MEC. Não se autoriza concurso, não tem vaga. E aí você tem que absorver essa carga horária. A gente tem até 1º de julho de 2017 para alterar todos os PPCs de todos os cursos de licenciatura e fazermos isso. Por gentileza. E aí as políticas públicas educacionais, e com isso eu fecho esse momento inicial, é o velho debate entre política de Estado e política de governo, né? Sim. O PIBID, por exemplo, está no PNE e está na LDB. A gente achava que tinha virado política de Estado. E está virando água. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Continuidades e descontinuidades das políticas. O que o Lucídio falou há pouco, o que o reitor Luciano, né, o reitor daqui também falou, mostra a necessidade de pensarmos como lidar com o momento presente. Né? O que vai acontecer? Ninguém sabe. A gente, querendo ou não, esse governo é interino. O impeachment, em definitivo, não foi aprovado. Não estou defendendo ou apoiando ou contestando ou atacando a Dilma. Mas isso é um fato. O julgamento do impeachment é em agosto. Segundo dizem, depois do término da Copa. Da Copa não, das Olimpíadas. Esse governo chegou fazendo uma política de terra arrasada. Não tem outro nome. Trocou todo mundo, em todos os níveis de cargos de confiança, colocou toda a política anterior em xeque. Parece que ganhou eleições. E é um outro projeto de educação que está em jogo. É um outro projeto de sociedade que está em jogo. Então, continuidades, descontinuidades, a pauta da inclusão, da diversidade, gênero, questões étnico-raciais, PIBID, OAB, SECADI, a política de avaliação em larga escala, o grande papel do INEP. A gente pode discordar de um monte de coisas, mas que a gente tem uma política de avaliação, tem. Antes a gente não tinha. Isso nos fez a todos, porque algumas vezes algumas pessoas acham que nas federais todo mundo faz vista grossa e a gente flutua e vai lá meio bailando sem sofrer com a avaliação. Nada disso. Eu tenho uma história antológica, parece lenda urbana. Chegaram para avaliar o nosso curso de estatística. A comissão chegou, a gente faz uma visita de acolhimento, eu presente como pró-reitor, várias pessoas da nossa equipe, etc., etc. Lá pelas tantas, a presidente da comissão perguntou assim, qual é a política de vocês para as questões étnico-raciais?
O nosso coordenador era novo, ele não sabia o que falar, que ia mudar há pouco tempo. O diretor da unidade, muito menos. Eu fiquei calado, não sabia nada sobre o curso especificamente. Aquela era a visita de acolhida, né? A gente ia dar boas-vindas, essa é a nossa instituição, estamos à sua disposição. Ela já foi assim, com a voadeira no pescoço. Ok, foi embora, né? Foi fazer a avaliação, 2 dias lá e tal. Na hora eu peguei o nome, entrei na universidade dela, peguei o PPC do curso dela de estatística e procurei como eles tratavam a questão das relações étnico-raciais. Tinha nada. NADA. E claro que deu diligência. Uma entre várias outras de várias coisas. Não é só para dizer que a avaliação realmente pega em vários aspectos, embora muitas vezes a nossa mantenedora não nos dê as condições de atender às próprias exigências aprovadas pelo governo federal. Obrigatoriedade de Libras, onde estão os professores. Acessibilidade, onde estão os intérpretes. Para dar 2 exemplos pequenos. Disputas entre público e privado, financiamento da educação pública, educação em qualidade, gestão democrática, de novo, formação inicial, PNE, por gentileza. E aqui eu começo a mudar um pouco o tom e falar dos projetos de lei relativos a questões voltadas à formação de professores. Esse é o projeto do deputado Chico Lopes, que dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, e de outras providências. Foi apresentado esse ano. A ideia é muito boa, mas, salvo engano, de cara, esse projeto é totalmente inconstitucional, por melhor que seja a intenção. Eu sei que haverá uma discussão sobre o PIBID amanhã, etc., etc., né? Um parlamentar não pode propor um projeto de lei ou qualquer outra iniciativa que gere custos, despesas, gastos para o governo federal. Entendem o que eu estou dizendo? Como é que você vai prever o pagamento de bolsas? E o projeto prevê. Só que ele prevê assim, autoriza o governo federal a pagar bolsas, aí todas as bolsas que atualmente são pagas, o projeto prevê. A intenção é ótima. Não vai dar em nada. Isso se não levar 20 anos tramitando dentro do Congresso também. Então, nem tudo que se transforma em projeto de lei é salvação, porque depende de quem tenha competência para ter a iniciativa. Entendem o que eu estou dizendo, né? Se conseguir ser um pouquinho, eu não sei se eu quebrei na hora que eu salvei. Não, não vai pegar. Mas o primeiro, no artigo 1º, ele institui o PIBID, né, nos termos que a gente gosta. Olha o final, oferecendo bolsas de iniciação à docência a estudantes de cursos de licenciaturas que desenvolvam ações nas escolas públicas. E o artigo 6º é esse, fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer como bolsas, blá, blá, blá. Eu devo ter cortado na hora que copiei. É autorizado, porque você não pode mandar pagar. E aí, quem está autorizado só faz se quiser, né? Porque não tem coerção. O próximo. Aqui foi uma entrevista com o novo ministro da Educação, o José Mendonça Bezerra Filho, na revista Veja. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Isso aí é o Mendonça falando, né? Já houve uma pergunta, eu peguei só um pedaço da resposta, né? Estamos falando com secretários de todos os estados, em conversas já bastante amadurecidas e tomando medidas concretas em direção à mudança. Adianto que o ensino médio será, por hora, retirado da discussão sobre o currículo nacional, que focará o ciclo fundamental. Aqui a gente está falando da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que a gente vem discutindo há anos, reclamando há anos, dizendo que o processo foi atropelado, foi corrido, etc., etc., mas foi aberta a consulta pública, foram milhões de sugestões, aprovou-se uma proposta, divulgou-se, vai se encaminhar, ou ia se encaminhar para o Conselho Nacional de Educação, que faria uma resolução. O ensino médio vai ser retirado, porque a proposta é rediscutir o ensino médio. Então, se vai rediscutir o ensino médio, não tem por que aprovar a BNCC relativa ao ensino médio. Entendem o que eu estou dizendo, né? Assim, e ele diz, olha, não faria sentido definir o que o estudante deve aprender em cada matéria do nível médio, se o objetivo é justamente trocar o modelo existente. Certo? O próximo, por favor.
Ainda continua o ministro. Já é outra pergunta, tá? A meta é tornar o ensino médio mais flexível, como em outros países. Ainda em discussão e sujeito à aprovação do Congresso, a ideia é exigir uma base única para todos os alunos até certo ponto. Depois, cada um percorreria a própria trilha, uns montando uma grade de matérias de acordo com seus interesses dentro da escola tradicional, outros seguindo a rota do ensino técnico, ainda tão subaproveitada e desvalorizada no país. Se apenas 16% dos jovens frequentam hoje a universidade, certamente falta olhar para os outros 84% que ficam pelo caminho e lhes dar saídas. É óbvio que ele está corretíssimo, né? O nosso percentual de jovens na universidade é baixíssimo. Tanto que o PNE prevê o aumento da taxa bruta para 50% e da taxa líquida para 33%. Mas será que vai ser mudando o currículo do ensino médio que a gente vai alcançar isso? Parece que a solução é sempre mudar o currículo, entende? Se a gente mudar o PPC, a gente vai formar professores incríveis. PPC é dos cursos de licenciatura, né? Se a gente mudar o currículo do ensino médio, a gente vai encontrar um caminho para os jovens da educação básica que estão ficando de fora. Mas de que escola a gente está falando? De que país a gente está falando? Né? Por favor. E aí, eu resgatei esse projeto de lei 6840 de 2013, que está em discussão e teve o ano passado, o ano retrasado, não sei se você lembra, Lucídio, que a gente conversou sobre esse projeto mais atentamente no COGRAD, em São João del Rei, inclusive, trouxemos convidados, etc. Porque qual é a proposta? Essa é da Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio da Câmara dos Deputados, certo? E a ementa é, altera a Lei 9394, que é a LDB, né, que estabelece as diretrizes e bases, para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos de ensino médio em áreas, eu acho que eu só vejo de um jeito que na hora de abrir não está, e segue um pouquinho mais. Tá? Pode abrir, por gentileza. Eu vou perder uns pedaços aqui, mas eu acho que não está tudo aqui nesse caso. Segundo esse projeto, ao alterar a LDB, certo? Se diz, os currículos de ensino médio, observado o disposto na seção 1, serão organizados a partir das seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Não estou dizendo que essa seja a proposta desse novo governo, entende? Interino. Estou dizendo que esse era o debate que estava em curso no Congresso Nacional desde 2013, e com forte apoio na sua discussão. Mudar o ensino médio para essa estrutura não é nada mais, nada menos do que adaptá-lo por completo à proposta do Enem. A gente sabe disso, né? O Enem já se estrutura assim. A maior parte das universidades federais hoje, e acredito que muitas das estaduais, municipais, privadas, filantrópicas, etc., de alguma maneira utilizam o Enem. Tem aquela piada, não sei se todo mundo conhece, é uma piada de futebol, é sempre meio machista, e essa é meio classista, que na época da Copa da Suécia, disseram que o Garrincha estava numa conversa com os técnicos, jogadores, e aí o técnico, eu não sei quem é na época, falou assim, então a gente vai fazer isso, aquilo, e era um jogo contra a Rússia, né? E a gente vai ganhar o jogo porque a gente vai fazer não sei quantos gols dessa forma. Aí o Garrincha, na sua simplicidade e sabedoria ao mesmo tempo, falou assim, mas espera aí, alguém combinou tudo isso com os russos? É tipo assim, os russos sabem que a gente vai fazer isso e vão deixar a gente fazer e a gente vai conseguir fazer os gols e ganhar o jogo. Alguém combinou isso com as universidades? Eu sou de uma faculdade de Ciências Sociais, eu sou sociólogo. Originalmente nós éramos de uma faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, que reunia 3 cursos, História, Filosofia e Ciências Sociais. A gente mal se conhecia. Com o Reúne, chegou tanta gente na universidade, com aquele programa de expansão das federais, foram contratados tantos professores, todos encapsulados nas suas áreas de formação e nos seus departamentos. A gente nem se conhece, quanto mais atuar juntos, quanto mais formar pessoas conjuntamente. Nós somos profundamente disciplinares. Não disciplinados, né? Disciplinares. A gente vai disputar no tapa, né? Geografia, sociologia, história e filosofia, só para ficar no exemplo. Química, física e biologia.
a letras, a língua estrangeira, a educação artística, a educação física, tudo junto. E a matemática, a rainha das ciências solitária. Né? A gente vai conseguir formar esse aluno e vai ser o professor desse aluno da educação básica. A gente tem que começar logo, então. Senão a gente tem problema. E esse projeto também diz, olha, a Base Nacional Comum dos Currículos de Ensino Médio compreenderá entre seus componentes e conteúdos obrigatórios o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural, da filosofia e da sociologia, da realidade social e política, especialmente do Brasil, e uma língua estrangeira. Eu acho que no cenário de hoje, se não tomar cuidado, filosofia e sociologia desaparecem dali da mesma maneira como desapareceram antes da ditadura civil-militar de 64. Eu brinco que eu sou sociólogo, eu já entrei na universidade nos anos 80. E as pessoas não sabiam o que era sociologia, como muitas vezes não sabem até hoje. Mas nos anos 80, elas confundiam entre assistência social e serviço social ou um marxista enlouquecido. Eram as duas polaridades, os dois tipos ideais weberianos, digamos assim. E hoje está voltando um pouco isso. No debate da Base Nacional Comum Curricular, que foi feito, inclusive, na Câmara dos Deputados recentemente, motivado por uma organização do Movimento Escola Sem Partido, o que estava se discutindo basicamente era a área de humanas. Porque é a área de humanas que está em jogo nessa história. E cá para nós, se a área de humanas conseguisse fazer o seu trabalho direitinho, a gente estava com a sociedade muitíssimo melhor. Eu acho que é exatamente a nossa incompetência da área de humanas que está fazendo com que a gente forme as pessoas que estão aí, completamente acríticas, intolerantes, pouco conscientes, etc., etc. E aí, pode passar, por gentileza. O Enem se tornaria componente curricular obrigatório nessa proposta, registrada no histórico escolar dos alunos, atestada pela sua efetiva participação ou dispensa oficial, e se prevê uma jornada de 7 horas de trabalho efetivo em sala, que é a escola integral. Não estou dizendo que seja esse o projeto que esse governo vai propor, estou dizendo que esse projeto está em discussão, e ele traz coisas muito boas, traz coisas um tanto controversas, mas a gente precisa participar desse debate. O debate não pode ser feito dentro da Câmara, me perdoem, parlamentares. Não são parlamentares que entendem da formação e do processo de ensino e aprendizagem. Principalmente esse congresso que a gente tem. Me perdoem, mas esse debate tem que passar pelos lugares de formação dos professores, dos estudantes. E aí é todo mundo, isso é um grande debate nacional. Aí eu estou começando a me aproximar do fim da minha intervenção. Esse é o primeiro projeto, que ainda não é o do Escola Sem Partido, mas o do Escola Sem Partido da Câmara foi apensado a esse. Apensado é juntado quando você tem um projeto que trata de um assunto que é similar, de alguma maneira, a um outro anterior. Certo? Então, esse projeto já está lá desde 2014, ele altera o artigo 3º da LDB nos seguintes termos. Entre os compromissos, não sei o que lá, está escrito: respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade. Eu não sei se na tua tela aparece o texto completo ou se está aparecendo igualzinho o que está. Como? Está igual lá, né? Porque o que continua é muito interessante, mas observem como que está sendo proposto. É uma total confusão entre a educação familiar e a educação escolar. Como é que eu vou fazer da escola um espaço de respeito, e eu não sei o que seria isso, respeito ou desrespeito, das convicções dos alunos, seus pais ou responsáveis? Nós vivemos numa sociedade plural, diversa, étnica, racial, social, cultural. Se somos urbanos ou rurais, se somos jovens ou velhos, como famílias, não dá. Mas aí o próximo, por favor, você pode passar? Ah, que bom que esse pegou inteiro. Esse é
o projeto que pretende instituir o Escola Sem Partido, que está em tramitação na Câmara. E por que eu estou falando disso, gente? Porque tem, obviamente, a ver com formação de professores para a educação básica. Os nossos professores, os nossos alunos hoje, se esse tipo de proposta for aprovada, são os que vão estar atuando na escola sob essas circunstâncias, além dos colegas que já estão todos lá. E claro que esse tipo de conflito se dá muito mais no campo das humanidades, mas não é inerente às humanidades, mas a qualquer atuação de qualquer profissional de qualquer área. Então, no Escola Sem Partido, altera-se também a LDB. Tudo é LDB, observem. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional do programa Escola Sem Partido. Artigo 1º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Eu não coloquei todos, eu destaquei os que são mais estranhos, tá certo? Então, entre o 1º e o 4, tem o 2 e o 3. Mas como eu não tinha muito espaço na tela, no slide, eu pulei alguns. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Liberdade de crença. Aí vem reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. Percebe como é a mesma coisa, de uma certa forma, do projeto anterior, e por isso que eles foram apensados. Só que esse aqui é muito maior do que aquele, nos seus objetivos e metas. E aí o artigo 3º diz: são vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Ok? Tem mais coisas nos projetos, eu pensei um pedacinho, né, na minha fala não era sobre isso apenas, mas para destacar como a confusão entre o que é do mundo da família e do mundo da escola, e do mundo da religião e do mundo da laicidade está muito presente. Entendem? O próximo, por gentileza. Esse é outra versão do projeto Escola Sem Partido, só que agora apresentada pelo senador Magno Malta, que é aquele do Espírito Santo, que tem uma verdadeira cruzada contra tudo que ele acha que contraria os valores religiosos dele, né? O caput é igual ao que eu li antes, e os incisos são os mesmos, certo? Agora, o parágrafo único, volta no anterior, por gentileza. Esse aqui de baixo, olha, não, esse é o artigo 3º. Pula para lá, por gentileza. Tem um parágrafo único que eu não vi no outro. Eu posso até ter me confundido e não percebido, mas, salvo engano, esse parágrafo único aqui só está no do Magno Malta. Aí está escrito: o poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento da sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, e segue mais alguma coisa que cortou na projeção. O que está lá embaixo é assim: é baseado em qualquer teoria ou ideologia de gênero. É a velha palavra do gênero. Gênero provocou um profundo debate no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais e municipais de educação. A um ponto tal que em vários municípios, as câmaras ou as assembleias estaduais excluíram com o Ctrl F qualquer alusão, qualquer vez que a palavra gênero aparecesse. Aí isso valia para gênero alimentício, valia para gênero gramatical, valia para qualquer gênero. Entendem? E o que é ideologia de gênero? Aqui o Magno Malta consegue expressar de uma maneira muito clara o que as pessoas entendem por ideologia de gênero. Eu sou sociólogo, eu entendo bastante sobre o conceito de ideologia e outros afins.
Ideologia é sempre a do outro. A nossa é a verdade. Entendem? A crença verdadeira é sempre a minha. A do outro é a pagã. É a do Deus que não é verdadeiro. Então, ideologia de gênero é uma construção ideológica. Porque gênero é uma categoria equivalente à raça, cor, à idade, à orientação sexual, a local de nascimento, a forma física e tantos outros atributos individuais. E gênero é uma das categorias estruturantes da vida social, talvez mais que classe. Só que as pessoas não sabem disso ou não querem ver. Ela foi tão naturalizada que a gente não admite colocá-la em discussão. A ironia das ironias é que minha área de especialidade é gênero e sexualidade. Há muitos anos, não foram eles que me fizeram estudar essas coisas, né? Desde o século XIX, digamos assim. E aí, quando a gente vai falar dessas coisas em sala de aula com os alunos, e é isso que chamam de doutrinação, né? É isso que chamam de abusar da posição de poder de professor para doutrinar alunos, os alunos discutem muito o que é natural e o que não é natural, né? E aí algumas coisas eles até entendem. Por exemplo, uma pessoa transexual, alguém que nasceu homem, perfeito biologicamente, mas que se reconhece como mulher. Então o desejo dessa pessoa é alterar o seu corpo e passar a viver como mulher no seu psiquismo e na vida social. O contrário também. Homens, mulheres que nasceram biologicamente perfeitas, que querem viver como homens. Muito mais difícil construir um anel falo do que construir um anel vagina. É muito fácil construir uma vagina hoje, né? Se vocês me permitem a brincadeira, dizem que é tão perfeita que não dá para colocar lado a lado uma construída e uma feita pela natureza e dizer qual é a natural e qual não é. Algumas amigas minhas dizem assim, eu quero uma nova, porque se é tão boa assim, né? Então, é construído por homens. Os pesquisadores são homens na origem. Os cirurgiões todos foram homens. É muito mais fácil efeminar uma pessoa do que masculinizá-la, digamos assim. É muito mais difícil construir um pênis. É muito mais complexo construir todo o sistema urinário, por exemplo, né, sem dar infecção, etc, etc. Mas as pessoas até entendem isso. Aí você fala de travestis. Aí fica aquela coisa, um desconforto completo, tarará, quando alguém tem uma ambivalência, não é homem, não é mulher, o que é isso? Aí, pá, não é natural. Entre várias outras coisas. Eu estou pegando o exemplo extremo, né? Aí eu pergunto para as pessoas, mas o que é natural? Ah, natural é o que está escrito na natureza. É óbvio, não precisa nem definir, é claro. Aí uma vez eu fiquei um pouco mais irritado do que de costume, eu geralmente não fico irritado em sala de aula, mas eu falei para a moça assim, então vamos começar agora, tire seu óculos, porque não é natural usar óculos. Tire suas roupas, ninguém nasce com roupa. Vamos apagar essa luz, porque isso não existe na natureza. Cadeira, tampouco, carro para ir para casa, jamais, prédio, nunca. Entendem o que eu estou dizendo? Nós não somos seres naturais, nós somos seres sociais. É isso que nos diferencia dos outros animais, que animais também somos. Então aqui, gênero, antes de tudo, estrutura as relações sociais. Antes de qualquer criança nascer, a gente está preocupado em saber se vai ser menino ou menina, né? A gente não pergunta assim, nasceu perfeito? A gente pergunta, é menino ou menina? A gente não pergunta, é bonita? É grande? É gordinho? A gente quer saber o sexo, né? De tão estruturante que é. Alguns anos atrás, uma pesquisadora feminista escreveu um livro chamado A Classe Operária Tem Dois Sexos, porque se negava que havia mulheres trabalhadoras. As feministas nos Estados Unidos dos anos 60, por exemplo, as brancas, começaram a reivindicar o direito ao trabalho. Aí o que as negras disseram? Eu trabalho há séculos, porque eu fui escravizada
e os meus maridos me abandonaram com os filhos e eu que tenho que sustentá-los. Então, vocês reivindicam o direito ao trabalho, nós reivindicamos um direito a um trabalho com dignidade, a história é outra. Então, o que está acontecendo nesse debate? E aqui eu acho que o Magno Malta é perfeito na ilustração. A questão não é da homossexualidade, a questão é da subordinação da mulher. Entendem o que eu estou dizendo? A questão é a manutenção dos privilégios nossos, machos. O último reduto do privilégio é o gênero. Eu posso não ter nada. Eu posso ser negro, posso ser pobre, posso ser não escolarizado, posso morar numa periferia terrível, posso ter apanhado do meu pai horrores, posso ser alcoólatra, mas se eu for macho, eu me sinto no privilégio de abusar das minhas mulheres, quaisquer que sejam elas, podem ser minha mãe, minha irmã, minha filha, minha esposa, e das outras mulheres que estão na rua. E eu acho que talvez o Brasil tenha começado a acordar para isso recentemente, quando o governo interino colocou um ministério inteiro de homens. Inteiro. E aí um desses parlamentares fundamentalistas teve o desplante de dizer assim, os negros, e todos brancos também, né? Todos brancos e todos homens. Aí o parlamentar falou assim, mas os homens, os negros e as mulheres estão representados lá também, estão lá, no sangue daqueles homens que estão ali. Ou seja, eles tinham ou têm ancestrais negros e eles são filhos de mulheres. Então eles trazem em si a negritude e a feminilidade, ou qualquer outro nome que demos. Isso é ridículo, para dizer o mínimo, né? Então o que está em jogo é quando você tem uma garota estuprada por 31 caras. E o país entrou em comoção, né? E um delegado homem precisou ser afastado para que uma delegada mulher fosse lá em 2 dias reconhecesse que houve um crime e identificou 7 culpados. E a moça estava sendo colocada de vítima no lugar de ré. Ideologia de gênero está camuflando o privilégio de 91% de parlamentares homens que estão dentro do Congresso. E, obviamente, que homens não são inimigos. Eu sou um homem. Não dá para viver num mundo sem homens. Mas não dá para viver num mundo onde só os homens mandam. Então, esse debate aqui, pode passar por gentileza, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Porque, em verdade, é uma política de silenciamento que está sendo colocada em discussão. Não é nem em discussão, é imposta, né? E aí isso ainda é parte do projeto de lei do Magno Malta, que diz assim, o disposto nessa lei aplica-se no que couber às políticas e planos educacionais e aos conteúdos curriculares, aos materiais didáticos e paradidáticos, às avaliações para o ingresso no ensino superior. Os processos seletivos não poderiam tratar de certos temas, entendem? As provas de concurso para ingresso na carreira docente. E aí vem a parte que é a cereja do bolo, né? As instituições, aplica-se, né? As instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207 da Constituição Federal, que é aquele que fala da autonomia e que fala da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Então, nós ainda estamos um pouquinho assim preservados, mas claro que isso aí é balela. Na hora que vier a mordaça, que vier a política de perseguição, é todo mundo. E aí a proposta que ainda está na lei é que em cada sala de aula vai ser afixado um banner de 1 metro por 70, constando o que o professor não pode falar em sala de aula. Está escrito. Não sou eu que estou inventando, não. Então, imagina, a gente já tem essa carreira de professor incrível, né? Super bem valorizada, super bem remunerada, com condições de trabalho ótimas, com alunos super bem formados. E aí existem algumas páginas na internet que já tem um formulário prévio, onde o aluno, ou o pai do aluno, já preenche e denuncia o professor ao Ministério Público. Já está prontinho, é só você botar o nome do cara, a escola e o que aconteceu. E aí tem no Senado, na página do Senado, uma enquete sobre se as pessoas são favoráveis ou não a esse projeto de lei. E está pau a pau.
Acho que tem 170 mil contra, 160 mil a favor na última vez que eu soube. Onde isso vai dar? Né? É aquela coisa assim, aquele velho poeminha que alguém adaptou do Mayakovsky, lembra? Primeiro entraram na minha casa, roubaram uma flor, mas eu não prestei atenção, não fiz nada. Depois levaram o meu cachorro, eu também não fiz nada. Depois entraram na minha casa, deitaram no meu sofá, dormiram com a minha mulher, mas como não tinha feito nada antes, não dava para eu fazer mais nada. E também na origem é assim, a gente não é viado, então a gente não tem que se preocupar com quem está querendo perseguir viado. Eu nunca fiz aborto, minha mulher também não, então para que eu vou me preocupar com quem persegue pessoas que fazem aborto? Eu não sou negro, frequentador de religião de matriz africana, por que eu vou achar ruim quando quebram os terreiros? Até que chegue em você, até que chegue em nós, porque esse é o regime da exceção. E isso não está acontecendo só no Brasil, né? Esse é um movimento de intolerância que tem crescido em nível mundial. Tragicamente. Né? E o lugar da educação nesse processo, da formação de professores nesse processo, é chave. Porque qual é a visão de mundo que a gente vai passar para os professores? Neutralidade científica não existe. Quem não assume uma posição política ao falar, ao escrever ou ao pesquisar, é porque está defendendo os interesses dominantes. Quem não precisa dizer que é homem quando escreve, é porque é homem, ou porque incorporou os valores do masculino de uma forma tal que só coloca o sobrenome dos autores no texto, nas referências bibliográficas põe o prenome com uma letra abreviada e você pressupõe que todos os autores ali são homens. Entendem? Então, assim, isso pode passar por gentileza, e essa é a minha última tela. Os desafios são enormes para formar professores. E a gente ainda tem um cenário político que se complexificou muito. Eu não vou nem entrar na discussão de qual é o projeto de universidade que está em jogo, mas a gente sabe para onde as coisas estão caminhando. Né? Em terra de rei, né, de cego, quem tem um olho é rei, né, assim mais ou menos que se fala. Né? Então, cumprimento das metas do PNE. Amanhã vocês vão estar discutindo, né, o Marcos e o Lucídio, meu colega lá de Goiás, da UEG, vão estar discutindo a curricularização da extensão. Talvez essa expressão ela tenha seus problemas, né, e tal, mas é como dialogar extensão com ensino. Não é nada simples, mas isso tem tudo a ver com a formação de professores, né? Antes de qualquer coisa. O desmonte do modelo gestado e executado desde 2009. Mudanças no MEC, corte nos recursos para a formação de professores, UAB, PARFOR, RENAFOR, PIBID. Ninguém sabe de nada. Já tinha problemas antes, não estou dizendo que os problemas foram inventados e criados agora. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é ingênuo, né? Mas está um pouco mais complexo. Para a formação de professores, está um pouco mais difícil. Será que a gente vai fechar as licenciaturas? Será que a gente vai aceitar professores que não tenham graduação outra vez, porque a gente não vai conseguir formá-los? Não é ser pessimista, né? É ser realista e pensar junto. Necessidade urgente de ressignificar a formação de professores e o papel da universidade para a qualidade da educação básica. O PIBID, com todos os seus problemas, talvez tenha sido a experiência mais bem-sucedida de interlocução da universidade com a educação básica via licenciaturas. Eu ouvi o ministro da Educação, quando ainda era o Mercadante, porque essa confusão do PIBID começou antes, né? Ela não começou agora, a gente sabe disso. Lá no pleno da Andifes, porque como eu sou o presidente do COGRAD, eu participo da reunião dos reitores, que se chama de pleno da Andifes, né, representando os meus colegas pró-reitores de graduação, como os outros presidentes dos outros colégios também participam, o ministro dizendo assim, o PIBID não é bem sucedido, porque as pessoas que receberam a bolsa do PIBID, o ex-ministro no caso, né, receberam a bolsa do PIBID, não foram para a educação básica, não se tornaram professores, não estão na rede. O objetivo era esse. Até onde eu saiba, era formar professores. Agora, nós vivemos num país livre, não na antiga União Soviética, onde só precisava de engenheiros no ano X, todo mundo tinha que estudar engenharia, senão ia para a Sibéria. Eu não posso ser obrigado a ser professor se as condições objetivas da carreira docente não são atrativas.
Mas, seguramente, ao me tornar graduado em uma licenciatura qualquer, eu me tornei uma pessoa muito melhor para mim e para a sociedade. Eu tenho muito mais condições de contribuir para o bem coletivo, sendo professor ou não. Eu tenho um capital cultural, intelectual, conquistado a duras penas, muitas vezes, que me faz diferente na sociedade. Por mais que eu não atue como licenciado, só o fato de ter dito eu estudei não sei o quê, não sei aonde, a maneira como você é visto muda. E aí eu dei o exemplo do meu estado. Quando não tem concurso há 8 anos, como é que a gente quer que as pessoas estejam na rede? Há problemas no PIBID? Há. Como há em dezenas de políticas públicas do governo. Atomizadas, fragmentadas, pouco estruturadas, não discutidas com a sociedade, nem com os órgãos e as instituições que atuam nesse processo. Mas não é acabando com as políticas ou deixando todo mundo imerso numa confusão e numa insegurança total que a gente vai resolver os problemas. Esse governo chegou, né, suspendeu a tal da portaria 46, se eu não estou enganado, né? Mas, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só tirou o bode da sala, né? Aí todo mundo, tirou, suspendeu a portaria, suspendeu a portaria. A gente pode morrer de inanição, né? E, para terminar, repensar os projetos de formação, a valorização da profissão de novo, a base comum nacional, os currículos das licenciaturas. E aí eu quero terminar com uma última coisa que não tem a ver com formação de professores de estrito senso, mas que tem muito a ver com graduação, e nós todos que estamos aqui, que somos pessoas que trabalhamos com graduação, seja pró-reitores, seja assessores, seja coordenadores de curso, professores, técnicos, estudantes. Né? Assim, o mundo mudou e a sala de aula não mudou. A gente se acha muito tecnológico e faz um trenzinho desse que eu botei aqui. Eu não sei nem há quanto tempo eu estou falando, talvez uma meia hora, 40 minutos, eu não controlei, ninguém me disse quanto era o meu tempo, eu estou aqui me fingindo de morto. Mas assim, imagina que é ter 1h40 de aula com um monte de menino dentro da sala que não consegue se concentrar. Ou 4 horas, que às vezes é o que acontece, porque é mais conveniente para o docente ele concentrar tudo numa manhã, numa tarde ou numa noite, porque ele vai uma vez a menos na universidade, né? É impossível manter a atenção dessas pessoas, às vezes por mais de 5 minutos. Conversando com o pessoal da ASCOM, a assessoria de comunicação da minha universidade, quando a gente faz um videozinho para tentar explicar alguma coisa, eles sugerem que dure assim 20 segundos. Porque é o tempo que eles dão conta de assistir um vídeo, porque eles já estão para assistir o próximo. Vídeo de 5 minutos, esqueça. Vocês conhecem a expressão textão do Facebook, né? Qualquer coisa com mais de 10 linhas, virou textão do Facebook, ninguém quer mais ler. As pessoas não leem os textos para ir para a aula, nas aulas de humanas, é desesperador. Claro que há exceções, há alunos incríveis, há pessoas bacanas, mas isso não é a regra, né? Então, como é que a gente pode construir uma outra sala de aula? Como é que a gente pode ter um outro professor que não perca o seu espaço, que não perca a sua formação, que não se sinta desprestigiado, porque ele não é mais o centro do processo formativo exclusivamente. Na nossa universidade, por exemplo, a gente está discutindo o Regulamento Geral de Cursos de Graduação. E a gente está querendo propor que o aluno que tire mais que 8, mesmo que ele seja reprovado por falta, ele receba o tratamento equivalente a extraordinário domínio de conteúdo e seja aprovado. Tem gente que tira 9, 9,5, falta assim, 2 dias a mais, 1 dia a mais do que o máximo permitido, o professor reprova. Então, assim, o menino tem que estar lá de corpo presente, mas às vezes ele assistiu umas aulas no YouTube ou em qualquer outra plataforma de ensino que são incrivelmente melhores que a do professor. Ou ele é brilhante, ele estudou sozinho, vai lá e tira. Mas a gente quer que o menino esteja sentado ali. Os alunos que saem para o Ciências Sem Fronteiras, que saíam, né, porque acabou, voltavam dizendo que a gente tem aula demais aqui. Tanta aula que eles não conseguem ir para a biblioteca, que eles não conseguem ir para o grupo de estudos. Os cursos de medicina, eu aprendi outro dia isso, não tem área verde, eu não conhecia nem essa expressão, né? Área verde. É tempo de sossego, porque tem 38 horas aula por semana, 44. Não é à toa que é um dos cursos que tem maior índice de adoecimento psiquiátrico, né? Ansiedade, depressão,
medo profundo, síndrome de pânico. Você não tem tempo para relaxar, namorar, estudar fora da sala de aula, ter amigos, ir ao cinema. Se você assiste uma série, essa geração é toda compulsiva, né? Sai uma série nova, você quer assistir os 12 episódios no final de semana, significa que você não estudou o final de semana inteiro, você morre de culpa, né? Então, como que a gente vai construir um professor novo, uma sala de aula nova? É o único jeito de a gente formar um professor novo, é formando novos professores do ensino superior. A gente está muito preocupado com a formação do professor da educação básica. A gente esquece da gente. Nas nossas universidades, a gente faz concurso. Aí o cara, assim, é engenheiro, é veterinário. Graduação, mestrado e doutorado. Aí ele faz concurso, no outro dia ele vira professor. Não passa de mágica. Aí ele não consegue olhar o aluno no olho. Ele não consegue ser empático. Ele não consegue receber o estudante cotista que diz, professor, eu nunca tive aula de física com um professor de física de verdade. Ele fala, o problema é seu, você vai ser reprovado. Isso na primeira semana. Aí, claro que o menino panica totalmente, não consegue nem fazer a prova, e, obviamente, isso é uma profecia, né? Ele vai ser reprovado, não tenha nenhuma dúvida disso. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas para pensar, esses momentos de reflexão coletiva são sempre de aprendizado para todo mundo. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter falado, agradeço a gentileza de vocês terem me ouvido de maneira atenta, e quero muito que a gente possa se encontrar no Forgrade, em Manaus, que vai ser nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Tem uma programação muito bacana, né, Lucídio? Já tem uma página divulgada para quem tiver interesse, inscrição. Eu sei que é longe daqui, mas, ao mesmo tempo, a proposta da programação está bem bacana, e ainda não tem o Parque de Vila Velha, é o Parque de Vila Velha, né, no final, no sábado aqui, mas tem um passeio ao encontro das águas. Quais são os rios? O Negro e os Solimões, com direito a um super almoço num barco, etc., etc., que eu acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Então, boa noite para todo mundo, obrigado pela gentileza. Agradecemos ao ilustre palestrante por suas importantes contribuições na transmissão de conhecimentos. E, neste momento, convidamos o professor Miguel Arcanjo de Freitas para fazer uso da palavra. Professor. Luiz, primeiro, essa questão da rede ela é uma questão engraçada. O nosso palestrante está aqui, nós conversamos durante muito tempo e agora eu vou ter satisfação de conhecê-lo. Agradecer pela sua vinda e dizer assim que são inúmeras provocações e acho que atingiu o objetivo inicial para suscitar inúmeras demandas que nós estaremos discutindo no dia todo de amanhã. Quer dizer, não sei se vai dar tempo para nós discutirmos todas essas demandas, porque seriam demandas para uma vida, né? Mas isso demonstra o quanto tem coisas acontecendo e que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as atividades administrativas que quando a gente percebe, as coisas já aconteceram. Então, realmente esse é um momento extremamente importante para que possamos nos posicionar, para que possamos colocar as demandas que nós entendemos que são fundamentais e evitar que algumas tragédias venham a acontecer. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer, deixar uma lembrança nossa com você, da nossa instituição. Ok? Também a sua plaquinha. Nossa, que bacana, gente.